Olá, eu sou o Rodrigo Gonzalez, sou cofundador da Dr. Multas e nesse vídeo eu estou aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores que viram os nossos outros conteúdos do YouTube e gostariam de ter alguns pontos esclarecidos e eu hoje quero ajudar vocês com isso. Então, vamos lá para ver o comentário desses seguidores, mas eu já quero te dar uma dica. Se você quer ser um motorista bem informado sobre as leis de trânsito e acompanhar todas as novidades que acontecem sobre o assunto, se inscreve aqui no canal. Bem, a primeira dúvida que eu queria compartilhar com vocês é a dúvida do Júlio dos Santos. Ele mandou a seguinte pergunta: levei uma multa acusando que eu estava sem o cinto de segurança, mas eu estava usando direto ele. Nem olharam para mim, nem olharam dentro do carro. Nem me pararam, só passei na frente e estava uns 10 metros longe deles. Provavelmente longe dos agentes de trânsito, né, Júlio? Bem, esse é um ponto muito importante e bastante comum da gente ver aqui dentro da empresa. Muitas pessoas chegam para nós trazendo multas que parecem ou são absolutamente indevidas. Como essa, no caso do Júlio, onde ele afirma que estava com cinto e foi multado por não usar o cinto de segurança. Essa é uma multa de gravidade alta pelo nosso Código de Trânsito, então é uma multa que traz grandes transtornos além do valor que o Júlio vai ter que pagar por ela. É normal que essas multas sejam impostas sem a abordagem do veículo. Tanto a multa por cinto de segurança como a multa por uso de telefone celular, que são as que nós mais vemos e que aconteçam erros. Né? Mas, Júlio, no seu caso, o que é importante? É importante que você prepare um bom recurso dessa sua autuação. Primeiro, porque é a sua chance de reverter uma multa injusta que ocorreu. E segundo, porque é um direito seu fazer isso e é a forma como a gente, como cidadão, pode se manifestar para que novos erros não ocorram. Né? Para que nós, como motoristas, provemos estar sempre cientes do nosso direito e levantamos a bandeira de que a gente luta pelo aquilo que é certo. Então, o que eu acho importante? Se você quiser, pode nos mandar essa autuação, a gente verifica todas as possibilidades de recurso existente e lhe damos uma assessoria para fazer esse recurso, né? Mas o recurso é extremamente importante de ser feito. No caso da multa pelo uso de cinto de segurança, essa multa pode ser do motorista ou dos passageiros. Então, é importante analisar todos os detalhes e ver quais são as condições possíveis de elaborar no seu recurso para fazer a defesa. Mas com o recurso, existe uma grande chance que você consiga reverter essa autuação. Bom, vamos para a dúvida 2. Veder Davis: boa noite. Consigo passar os pontos para uma CNH cassada? Bem, essa é uma boa pergunta. Né? A gente várias vezes encontra aqui pessoas querendo fazer essa transferência de pontos para motoristas que estão com a carteira suspensa, cassada, ou até a gente já teve pessoas que queriam transferir pontos para quem não tinha habilitação. Bem, qual é o ponto mais importante aqui? O órgão de trânsito ele não aceita essa indicação de motorista sem habilitação, tá? Mas a primeira coisa que eu acho que vale a gente dizer é: você só pode indicar um condutor quando ele for o efetivo motorista que estava dirigindo no momento da autuação. Né? A gente conversa muito sobre isso, porque a gente vê que muitas pessoas praticam esse ato de indicação de uma forma com menos controle, mas fato é que é crime a gente indicar um condutor que não seja o real motorista naquele momento da abordagem e a gente fortemente não indica que isso seja feito. Tá? Mas aqui no caso, os órgãos de trânsito ele não têm reconhecido a indicação de motorista que está com a habilitação cassada. Né? A gente enfrenta um problema grande nesse sentido de que os órgãos de trânsito eles também não reconhecem quem não tem habilitação ou quem tem habilitação suspensa. Tá? Eles não autorizam a indicação desses motoristas, mas o que deveria acontecer? Deveria acontecer que caso um desses motoristas fosse indicado, ele fosse penalizado com
com aquelas disposições que o Código de Trânsito prevê para cada caso. Né? No caso de um motorista que tenha CNH cassada, ele ser indicado como responsável condutor por uma autuação, ele deveria responder a multa na qual ele está sendo indicado, né? Digamos a multa que o Vedder está indicando ele como motorista responsável, e também uma multa por dirigir com a CNH cassada. Né? Então, teria que cumular as duas multas. Normalmente, o órgão de trânsito não aceita essa indicação. Então, vale muito essa dica de que a gente procure não fazer indicação para motoristas com CNH cassada, suspensa ou que não tenham CNH. Bem, a terceira dúvida é Paul Ferrer. Tomei uma multa ano passado, o agente colocou o auto de infração de trânsito no auto de infração de trânsito, a hora errada, a rua errada, tudo errado. Recorri e perdi. Isso é uma máfia. Apenas respondem indeferindo e você não tem o que fazer. Fiz certinho a defesa, com fotos e tudo mais, mostrando o nome da rua e número da casa preenchido pelo agente. Temos que lutar para saber o número e o nome do agente que faz isso e fica impune. Bom, vamos lá. A primeira coisa aqui que eu acredito ser muito importante, realmente o que o Paul fez foi muito importante, que é o exercício de recorrer de uma multa injusta ou que está irregular, né, que está mal formulada. A gente tem visto cada vez mais dificuldades nos órgãos julgadores de aceitarem recursos, tá? E a gente também entende que os pontos certos precisam ser alegados nesses recursos. A gente vê que muitas pessoas embasam recursos, às vezes, com as suas próprias palavras e com documentos que acreditam ser importantes para fazer esse recurso ser revertido, mas cada vez mais a gente vê uma necessidade técnica de argumentação dentro do recurso, até para provar para os julgadores que a gente tem total domínio daquela matéria que a gente está defendendo dentro do recurso, né? E justamente para dar já os argumentos certos para que aquele recurso seja deferido, para que tenha sucesso. Então, a gente vê que muitas vezes esses pontos técnicos estão sendo demandados nos recursos para que os julgadores efetivamente analisem com resultado positivo. Então, eu não sei como é que foi exatamente o recurso do Paul, mas caso ele queira nos mandar e a gente fazer essa análise, a gente depois pode até discutir aqui, se isso for uma dúvida dos nossos seguidores, como é que a gente acredita seja bom de montar esse recurso, né? Mas a gente vê muito isso, da necessidade de argumentos técnicos e legais, né? E, além disso, Paul, aqui tu disse que fez a defesa. A gente acha importante também lembrar que o processo administrativo ele consiste numa primeira oportunidade, que é uma defesa prévia, depois a gente vai ter um recurso à JARE e depois nós teremos um recurso ao CETRAN, né? Então a gente tem essas três oportunidades de nos manifestarmos dentro do recurso e nós entendemos que é muito importante se manifestar ao longo de todo o processo, né? Inclusive aqui, quando nós assessoramos os nossos clientes, a gente tem o serviço de acompanhamento para todo o processo e o serviço dos recursos para todas as instâncias cabíveis administrativamente. Isso porque as chances de sucesso são maximizadas, que em a cada nova instância são novos julgadores e novas oportunidades da gente apresentar a nossa argumentação e a nossa fundamentação correta. E no caso, os erros de preenchimento são excelentes argumentos. Quando o agente ele autua, todas as informações dentro do auto de infração devem estar corretamente preenchidas. Caso não estejam, isso é um excelente argumento de recurso. Por quê? Porque no caso de uma multa, esses dados são o que tornam ela única, são o que tornam ela específica para o seu caso. Caso a informação esteja errada de horário, de local, isso daí, por exemplo, pode inclusive ser uma prova de que você estava num local onde você não estava, e isso não é cabível dentro do nosso cenário jurídico. Então, qualquer informação é obrigatória que esteja 100% correta. Vamos lá, dúvida 4. Tiago Acioli.
Boa noite, fui autuado por recusa ao bafômetro em abril de 2012. A notificação de abertura do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir chegou em dezembro de 2019. A penalidade de suspensão do direito de dirigir está prescrita? Qual a resolução aplicável? A 182 de 2005, vigente na data da infração e com prescrição mais benéfica, ou a 723 de 2018? Obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Bem, o que acontece? Aqui o Tiago trouxe a resolução 182 de 2005 e a resolução 723 de 2018. Essas são resoluções do CONTRAN, né, que traz resoluções complementares à nossa legislação de trânsito. O CONTRAN ele estabelece alguns preceitos que são paralelos ao Código de Trânsito Brasileiro e que complementam a nossa legislação, e nestes casos aqui eles dispõem sobre estes processos de suspensão do direito de dirigir. Tá? Eu acho que é importante a gente primeiro traçar uma linha do tempo. O Tiago ele foi autuado em 2012 e ele teve o processo de suspensão, recebeu a notificação do processo de suspensão em dezembro de 2019. Tá? Acho que essa é uma linha do tempo importante da gente traçar, e aqui tem um ponto importante, Thiago. Como é que funciona? Pela resolução de 2005, pela resolução 182, o fato gerador era a autuação da multa, tá? Então a gente tem assim, essa autuação lá de 2012, ela instaura um processo para apuração da própria multa. E esse processo, né, como todos nós já sabemos, ele tem três fases, né, três oportunidades de manifestação do condutor, que é a defesa prévia, o recurso à JARE e o recurso ao CETRAN. Todos eles referentes à penalidade da multa, tá? Então, vamos lá. Em 2012 você foi autuado, você teve todo esse processo referente à sua multa. E esse processo pode levar até 5 anos pela antiga legislação, tá? Pode levar até 5 anos, e a partir da conclusão desse processo da multa é que você pode ter um processo de suspensão do direito de dirigir instaurado. Bem, mas como é que funciona isso então na prática? Na prática o motorista leva a multa, tá? Ele tem 5 anos para ser julgado esta multa, e o fato gerador do processo de suspensão é o trânsito em julgado do processo da multa. Então, ele tem 5 anos da multa até a conclusão, e a partir do momento da conclusão, quando este ocorrer, ele vai ter um novo fato gerador que vai gerar mais um prazo de 5 anos para a prescrição do processo de suspensão. Então, no seu caso, eu acredito que é importante fazer a análise específica, né? Eu vejo que esse último foi de dezembro de 2019, que você recebeu a notificação, então provavelmente ainda há prazo ou ainda há algumas coisas que possam ser feitas. Seria importante que você mandasse isso para nós, Thiago, e a gente pudesse fazer essa análise pontual, mas eu já deixo uma dica. No caso, o que conta é a data de instauração do processo de suspensão e não propriamente a data em que o motorista recebeu. Isso deve estar na sua notificação. Então, se você quiser já olhar e conferir as datas, você já pode ter algumas informações próprias para o seu caso, mas é importante que você nos envie até para que a gente possa fazer uma análise mais minuciosa das suas notificações e dos seus processos até aqui. E além disso, acho que também tem uma outra questão que o Tiago trouxe, que é a resolução de 2005 e a resolução de 2018, né? O que vale aqui é a resolução que era válida no momento do fato gerador ou da conduta do motorista, tá? No caso aqui era de 2005, que é mais benéfica, né? A resolução 182, e a lei posterior ela só pode alterar o entendimento ou ela só pode alterar a forma como aquilo será julgado ou punido se for para ser mais benéfica, né? Então, toda lei posterior que prejudica a situação daquele motorista ou daquele cidadão, ela não será aplicada para um caso que aconteceu antes da sua vigência. Bem, dúvida 5. Domingos Pádua Júnior. Boa tarde, me recusei a fazer o bafômetro, mas não assinei o papel da multa, nem minha CNH foi recolhida. Mas vi que a multa foi gerada no site da PRF
como eu procedo para não suspender a minha CNH. Muito bom, Domingos. No seu caso, a multa por recusa ao bafômetro, ela é a multa que está prevista no artigo 165A do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ela tem as mesmas penalidades que a multa de soprar o bafômetro com resultado positivo. Tá? Então, primeiro você vai receber essa multa por recusa e depois também vai ter um processo de suspensão do direito de dirigir da sua CNH. Mas aqui, o que é importante? O importante é que você recorra desses processos, pois é a sua única chance de não ter o seu direito de dirigir suspenso, né? Então, é fazer uma análise do de como foi registrada essa autuação, ver se existem argumentos que possam fazer a autuação ser combatida, possam fazer essa autuação ser oposta por um recurso, né? E você pode fazer isso, inclusive, com alguns dados que já estão no site da própria PRF. Provavelmente essa autuação foi registrada no site da PRF e em breve você receberá uma notificação no seu domicílio, né? Tem que ver o endereço que está registrado lá no Detran como seu endereço de residência, mas nesse endereço você receberá a notificação de autuação por essa infração. O fato de você não ter assinado a multa, né, talvez possa haver alguma inconsistência, dependendo da forma como a gente registrou isso, mas é uma possibilidade que o motorista tem de não assinar o documento na hora da abordagem, e isso não desconfigura o direito do agente de lhe autuar. Ele pode lhe autuar mesmo sem que você assine, né? Então, nesses casos é importante ver minuciosamente o que foi registrado no auto de infração, mas a única forma de combater isso e de não ter a carteira suspensa é apresentando um recurso administrativo. Dúvida 6. Pedro Buriti. Dei like e mais um inscrito. O carrinho de bebê desmontado não coube na mala. Posso levar nos pés do banco da frente inclinado? Já que minha esposa vai estar no banco de trás? Bom, Pedro, essa é uma dúvida um pouco mais complexa. Como é que isso funciona? A gente tem bem claro na nossa legislação de trânsito que o local ideal para o transporte de bagagens é dentro do porta-malas. Ali ela sempre indica nesse caminho. E aqui a gente tem mais um ponto onde a gente tem uma disposição no Código de Trânsito e o Código de Trânsito ele se refere às resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN. Bom, o que acontece? O artigo 248 disciplina essa matéria e também o artigo 109, mas eu acho importante a gente falar aqui do artigo 109, que é sobre o transporte de bagagens em um veículo de passageiros, né? E aí ele faz referência ao CONTRAN, dizendo que as normas do CONTRAN é que regulam essa questão. E lá, fazendo uma análise, o que fica disposto? Fica disposto que as bagagens elas devem ser transportadas no porta-malas e, caso sejam transportadas dentro do veículo, que estejam presas, que estejam bem afixadas, né? Mas por que isso? Existem estudos que comprovam que o transporte de bagagens ou de volumes pesados dentro do veículo podem causar acidentes. No caso de uma manobra ou do próprio acidente, esses volumes podem se deslocar dentro do carro, acabar acertando pessoas, acertando passageiros, podem acabar se deslocando por cima do motorista e isso atrapalhar a condução e causar acidentes. O que ninguém quer e a gente entende que a resolução quer proteger os motoristas disso. Então, o que acontece nesse caso, né? A gente aconselha que todos os volumes sejam transportados dentro do porta-malas. Essa é a primeira coisa. Num segundo momento, a gente entende que às vezes é necessário ou mais confortável que alguns volumes sejam transportados dentro do veículo. Nesses casos, a resolução diz que eles não devem obstruir ou atrapalhar de maneira nenhuma o motorista e eles sempre devem estar bem presos, bem afixados naquele lugar em que eles decidirem ser transportados. Aqui tem um ponto que ele é um pouco dúbio na nossa legislação, que é o seguinte: o que é bem fixado? Vai depender um pouco da interpretação do agente de trânsito nesse caso, né? O agente de trânsito ele vai precisar concordar que aquela forma de fixação
está sendo bem feita, que está sendo segura. Caso você transporte algum volume no banco de trás, por exemplo, algo que a gente tem consenso é de que o cinto de segurança seria uma forma segura de prender esse volume, né? Como é no caso das caixinhas de transporte de animal, que a gente sempre indica que usem o cinto de segurança nesses volumes, né? Até para proteger também os animais no caso de algum acidente. Bem, eu estou vendo aqui que por hoje eram as perguntas que a gente tinha selecionado aqui e eu acho importante, se você fizer assim como o Pedro, que gostou do nosso vídeo, você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também traga suas dúvidas para que a gente em próximos vídeos possa responder, possa ajudar e possa seguir transformando a vida dos motoristas através da informação e de conteúdo. Obrigado!